Os irmãos encontraram? Irmãos, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 10. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 19, versículo 10 diz: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, acabei de ler a Tua palavra, meu Pai, nessa passagem que estaremos aprendendo aqui nessa noite. E eu oro para que Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, meu Pai, me conduza nessa mensagem, me direcione nessa mensagem, me guie nessa ministração. Oro, meu Pai, para que o Senhor também, pela ação divina do Teu Espírito Santo, venha abrir o entendimento de todos nós que aqui estamos. Fale conosco, meu Pai. Fale conosco, Senhor Deus, através da Sua santa e poderosa palavra. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Irmãos, na conclusão da mensagem, na parte final da mensagem, eu vou voltar para esse versículo. Combinado? Então, quando eu estiver terminando a mensagem, eu vou voltar para o versículo que nós lemos. Combinado? Irmãos, os irmãos sabem que quando o rei Davi assumiu o trono, o rei Davi assumiu o trono e governou a nação de Israel durante 40 anos. Nesses 40 anos não tinha ninguém que batia de frente com Israel. Porque não era por causa do nome de Davi. Não era porque ele era um guerreiro valente. De fato, ele era um guerreiro valente. Não é porque ele tinha 32 guerreiros de elite que batalhavam as batalhas dele. Não era só por causa disso. Era porque não é por causa do homem, mas por causa da mão de Deus. Deus batalhava as batalhas juntamente com Davi. Deus batalhava as batalhas da nação. Então o rei de Israel, irmãos, nos anos desses 40 anos de reinado, nessas 4 décadas de reinado, Israel chegou numa proporção que nunca nenhum rei ou reinado tinha alcançado. E ousa dizer, foi no reinado de Davi que a nação de Israel se transformou naquilo que lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 diz: princesa entre as nações. Ou seja, alguém reverenciada e respeitada por todos os povos e reis daquela época. Quando Davi morreu e o seu filho Salomão sucede ele no trono, Salomão também fica por mais 40 anos no reinado. E nesses 40 anos que Salomão fica, Salomão não apenas mantém a grandeza que o seu pai tinha construído, que seu pai tinha deixado para a nação, mas faz com que nações estrangeiras venham visitar Israel e venham ver de forma presencial a grandeza daquele reinado. E vamos aqui imaginar, meus irmãos, Israel, em questão de tamanho, equivale ao Sergipe aqui do Brasil. Um país pequeno, tamanho de um estado, do estado do Sergipe, mas que se transformou nos anos de Davi e nos anos de Salomão, uma poderosa nação. Com a morte de Salomão, meus irmãos, o reinado se dividiu, a nação se dividiu. Então, lá em Israel passa a ter 2 reis, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, meus irmãos, tem todas as 10 tribos, com exceção de 2, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que faz parte do reinado do sul. No reinado do norte, meus irmãos, tiveram 19 reis, desde o primeiro, que foi Jeroboão, até o último, que foi Oséias. Desses 19 reis do norte, que tem as 10 tribos, nenhum foi temente a Deus, nenhum buscou a Deus. Entre esses reis tem, por exemplo, Acabe,
que foi um péssimo rei, um desastre de um rei, que levou ainda mais a nação que estava longe de Deus a se afastar mais ainda de Deus. Consequência, resultado, é que como esse povo agora está longe de Deus, Deus não tem mais compromisso com esse povo. Então Deus não luta mais a batalha daquele povo. Deus não luta mais as guerras da nação. Então, passados alguns anos, tudo que as pessoas têm são saudades. Saudades de um tempo em que Deus batalhava as guerras do seu povo. Tudo que a nação tem são saudades de um tempo em que Deus lutava as suas guerras. Há quem diga que viver de passado é museu, quem vive de passado é museu. Só que tem horas, meus irmãos, que lembrar do passado, em alguns momentos é bom, porque nos traz uma reflexão na onde nós erramos, na onde nós falhamos, na onde nós escorregamos. Aquela nação podia voltar para o passado e lembrar que um dia Deus lutou as batalhas deles, guerreou as batalhas deles, ajudava aquele povo, um povo de um país pequeno, território pequeno, mas a mão poderosa de Deus ajudou aquela nação. Mas como o povo se afastou de Deus, Deus se afastou do seu povo. Por outro lado, lá no Reino do Sul, tiveram 21 reis. 21 reis. Desses 21 reis, apenas 8 foram tementes a Deus. E se nós fizermos agora mais um pente fino, desses 8, apenas 4 foram verdadeiramente fiéis a Deus. Porque desses 8, por exemplo, o rei Asa, ele até que começa bem, mas depois ele dá uma escorregada, dá uma falhada. Dentre os 4 reis que foram muito fiéis a Deus, nós temos o rei do texto que nós lemos, o rei Ezequias. O que levou esse homem a ser fiel? Por que quando todo mundo está sendo infiel para Deus, quando ninguém busca mais a Deus, quando ninguém se volta para Deus, ele escolhe ser diferente? Porque quando uma nação toda está longe de Deus e não tem exemplos, não tem referenciais, e nós precisamos de referenciais, um filho precisa ter um referencial de um pai, uma filha precisa ter uma referencial de uma mãe, nós precisamos ter referenciais de pessoas boas, mas como ter referencial de um povo que não teme a Deus, que não busca a Deus? Mas Ezequias, na contramão de todo mundo, se voltou para Deus. Como era o lar desse homem? Quando ele nasceu, como é que estavam as coisas? Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 2, vai dizer que ele é filho de um homem chamado Acaz. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 2, vai dizer que Acaz começou a reinar com 20 anos de idade, e ele reinou 16 anos. Lá em 1 Reis ainda, no capítulo 16, mas agora no versículo de número 8, vai dizer que ele matou seu próprio filho em sacrifício, ou seja, matou o irmão de Ezequias. Para quê? Para cultuar uma divindade pagã, para cultuar um falso Deus, coisa que Deus abominava. Lá em 1 Reis, capítulo 16, mas no versículo 2, vai dizer que Acaz fez o que era mal aos olhos de Deus. E aí vem a pergunta: como é que uma criança que nasce num lar desse, que não tem um referencial de um pai, que não tem um pai que busca a Deus, como é que esse homem vai ser diferente? O que leva nós a ser diferentes nos dias de hoje? Quando todo mundo aí fora faz o contrário do que prega a nossa fé, do que alerta a palavra de Deus para nós, e nós ousamos ser diferentes. O que nos leva quando todas as situações nos levam a fazer o contrário, e nós, por uma escolha própria, escolhemos fazer diferente. Viktor Frankl foi um homem que foi preso durante os campos de concentração lá do nazismo. Ele ficou preso de 1942 a 1945, quando terminou a guerra. Nos campos de concentração, só para os irmãos terem ideia, o que era isso? Era uma prisão, onde lá eram levados, por exemplo, judeus. E lá nesse lugar eles trabalhavam de forma escrava e passavam fome.
Não apenas passaram fome, mas eram violentamente espancados pelos soldados, judiados pelos soldados. Então eles tinham que trabalhar com fome e tinham que ainda dar conta do trabalho. Qual era o trabalho deles? Fornecer munição para o exército de Hitler. Hitler que tinha aprisionado eles. Então a regra de Hitler era: maltratem a todos os prisioneiros e não tenham misericórdia. Porém, esse Victor Franklin, que ficou preso de 42 a 45 lá, ele disse que uma vez, irmão Flávio, ele viu algo que ele nunca esqueceu. Ele disse que um dia ele viu um soldado tendo misericórdia de um homem que estava com muita fome. Ele pegou um pão, pedaço de pão pequeno, e deu para aquele prisioneiro. O que aconteceria se aquele soldado fosse pego? Assassinado. O que aconteceria com ele se ele fosse pego por um outro soldado vendo o que ele estava fazendo? Teria que ser morto. E aí ele diz o seguinte: que os homens podem tirar de nós tudo, a nossa liberdade, a nossa paz, a nossa alegria, mas eles não podem tirar de nós o nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas. Nós podemos ser privados de muitas coisas, mas o direito da escolha pertence a mim e a você. Você tem o direito de escolher, de ficar num lugar que arrebenta com você. Você tem o direito de escolher, de continuar vivendo uma vida de prisão. Você tem o direito de escolher de viver uma vida de angústia ou viver uma vida de paz. É uma escolha que pertence a mim e a você. Nós temos o direito de escolher se vamos temer a Deus ou se vamos nos revoltar contra Deus. Ezequias tinha tudo para andar contrário à palavra de Deus, mas ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo quando no ambiente que ele estava não tinha nenhum referencial. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 2, diz que o Ezequias assumiu o lugar do pai dele depois que o pai dele morreu. E lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 18 e versículo de número 3, vai dizer que ele fez o que era reto perante os olhos de Deus. Olha que coisa diferente. Em 2 Reis 16, 2, diz que o pai dele fez aquilo que era contrário aos olhos de Deus. Foi contra a palavra de Deus, foi contra Deus. Agora o filho dele, que assume o lugar dele, 2 Reis 18, 3, diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. Eu e você podemos ser diferentes. Eu e você podemos fazer as nossas próprias escolhas, e escolhas que nos levam de volta para Deus, e escolhas que não vão de acordo com o curso deste mundo, com as orientações desse sistema, mas sermos orientados pela palavra de Deus. É uma escolha que eu e você podemos fazer. E quando nós escolhemos isso, nós demonstramos o nosso caráter, demonstramos a nossa conduta. Bom, Ezequias, meus irmãos, ele não apenas foi um homem reto, mas lá em 2 Reis capítulo 18 e versículo de número 5, vai dizer que ele confiou em Deus mais do que qualquer outro rei, antes dele e depois dele. E olha que essa confiança um dia ia ser colocada à prova. Essa confiança um dia ia ser colocada à prova. Agora vem a pergunta: você que serve a Deus, você que teme a Deus, você está imune aos ataques do inimigo? Nós que estamos na casa de Deus, estamos imunes às afrontas do mal? Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, foi poupado de uma grande dificuldade? Não. Assim também nós também não vamos ser poupados das adversidades, das provações. E aqui eu quero fazer uma explicação para os irmãos. Cristão fiel, ele não é tentado, ele é provado. Ele é provado, e eu vou explicar. O cristão fiel,
por mais que também ele seja tentado, mas quando o cristão fiel ele é tentado por Satanás, visando o quê? A sua queda. Agora, o cristão fiel, quando ele é provado para formar nele um amadurecimento, uma construção espiritual que leva ele de um ponto baixo a um ponto alto. Provação serve para nós crescermos espiritualmente. E aí, esse homem que confiava em Deus, esse homem que, como diz lá em 2 Reis 18, 5, nunca teve ninguém que mais confiou em Deus antes dele e nem depois dele, foi colocado em provação. O que aconteceu? Lembra que eu falei para os irmãos que tinham o reino do norte, que tiveram 19 reis? Quando Ezequias está reinando, esse reino já não existe, foi destruído. Por quê? Porque dos 19 reis lá ninguém era temente a Deus, então foi destruído. O império que destruiu aquele reino está indo em direção lá para o sul para destruir o sul também. Eles falando entre eles: acabamos com 10 tribos, não vamos acabar com 2? Destruímos 10 tribos, não vamos acabar com 2? É aqui e agora. Foram para o sul. E eu quero ler com vocês uma passagem que está escrita lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 13. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Aqui é o princípio da aprovação para a vida do Ezequias. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O que o rei fez aqui? Tirou o porto seguro da nação. Quando uma cidade era atacada, ela tinha que se defender. E como ela se defendia? Através de suas fortificações, através do seu arsenal de guerra. E o que esse rei poderoso fez? Primeiramente, tirou o porto seguro do povo. É a mesma coisa de um policial que vai abordar um bandido, e esse bandido está com uma ponto .50. E o policial não está nem com a ponto .40 que eles andam, está desarmado. E aí? Então o povo não tem mais como reagir. O inimigo, meus irmãos, às vezes, através de até mesmo de uma insinuação, tira de nós aquilo que nos dá paz, tira de nós aquilo que nos dá segurança. A primeira afronta que o inimigo fez ali foi tirar o porto seguro do povo. O que o inimigo queria através disso? O que essa aprovação queria causar na vida de Ezequias? Ezequias, deixe de confiar em Deus. Ezequias, você já não tem mais como se defender. Ezequias, não tem saída. Ezequias, vocês estão perdidos. Não tem esperança para vocês. Acabou o porto seguro de vocês. Mas ele faz ainda mais um algo, que está no versículo de número 19. Olha o que diz o versículo de número 19. Digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Que confiança é essa? Aqui, meus irmãos, é uma zombaria. Quem de nós aqui nunca foi zombado pela fé em Deus? O fato de nós estarmos passando por uma grande adversidade e as pessoas tentando usar a lógica dizendo: meu irmão, para de confiar, para de acreditar. Que confiança é essa que você tem? O que te faz confiar? O rei, ao saber do posicionamento, o rei lá da Síria, o Senaqueribe, aquele que quer invadir a nação, ao saber que lá tem um homem temente a Deus, um homem que confia em Deus, um homem que espera em Deus, primeira coisa, tira o direito de defesa dele, acaba com o armamento da população. Segundo, ele vai dizer: você vai continuar confiando nesse Deus? Quando tudo que você tinha acesso acabou? Nós podemos confiar em Deus. O que aconteceu com o povo lá no Egito?
quando saiu de acordo com Êxodo 15, lá do território do Egito. Quando eles estavam chegando perto do mar, o que tinha atrás deles? 600.000 soldados do Egito, com gosto de sangue na boca para matar todos eles. O que tinha na frente? Um mar. O que tinha do lado esquerdo? Montanha. O que tinha do lado direito? Montanha. Em quantas pessoas eles estão? 2 milhões. E agora, o que fazer? O que fazer? Deus mandou Moisés o que? Confia. Ordena ao povo que marche. Então, meus irmãos, quando as afrontas vierem dizendo para nós, deixe de confiar, eu digo para vocês, ousem continuar confiando naquele que pode nos dar o livramento. Após o Senaqueribe fazer essa zombaria quanto à confiança, ele vai fazer uma proposta, e aqui eu quero destacar essa proposta, que está escrito no versículo 23. Olha, já que ele não conseguiu através do escárnio, através dessa zombaria, já tinha tirado o direito de defesa, zombou do rei, agora ele vai fazer o quê? Vai fazer uma proposta. Olha a proposta do rei da Síria. Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos. 2.000 cavalos. Irmãos, quem de nós aqui aceitaria um presente do inimigo? Por mais belo que fosse. Quem de nós aqui aceitaríamos uma proposta de Satanás? Por mais sedutora que fosse. Essa proposta aqui era irrecusável. O rei está dizendo, se vocês se alinharem a mim, eu não apenas mais não invadirei a nação, não matarei aqueles que estão, como eu ainda vou dar presentes para vocês. 2.000 cavalos. Irmão, você já foi seduzido por um inimigo em algum momento da sua vida? Quando você estava diante de uma situação em que você foi seduzido a ceder àquela tentação e no final você quebra a cara? Eu imagino que todos nós. Quem de nós um dia não demos ouvidos aos presentes que o inimigo nos oferece? Mas esse presente do inimigo cobra muito caro, porque significa comprometimento com aquele que dá o presente. É uma armadilha de Satanás. No nosso dia a dia, meus irmãos, temos que estar atentos a esses presentes que às vezes aparecem na nossa vida. Presentes que não vêm de Deus, mas que vêm do nosso inimigo. E qual é a intenção desse inimigo, Ângela? Que nós venhamos nos comprometer com ele. Eu quero convidar você a não se comprometer com os presentes que o inimigo dá. Tirou o direito de defesa, zombou por causa da fé, ofereceu o presente. O que o rei fez? Não aceitou. Não aceitou. Então, ele vai para a quarta tentativa. Qual é a quarta tentativa? Vamos ler o versículo de número 25. Será que você pensa que é sem consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Eu quero chamar sua atenção aqui porque para mim esse é o momento que mais gera alerta para nós. Irmãos, temos que ter cuidado com aqueles que dizem que estão falando em nome de Deus. Eu já vi histórias de pessoas dizendo que era Deus que estava falando e arrebentou um casamento. Eu já ouvi pessoas que diziam que era Deus que estava mandando uma mensagem para a pessoa, mas não era Deus. E arrebentaram uma família. Eu já ouvi e conheço uma pessoa que um dia foi orar para uma pessoa que já estava enferma e disse: ainda essa semana essa pessoa vai estar curada, essa pessoa vai estar limpa.
E na família dessa pessoa, nem todo mundo era cristão não, nem todo mundo ia para a igreja não, mas ouviram essa mensagem e acreditaram na mensagem. Essa pessoa morreu nessa mesma semana. Temos que ter cuidado com aqueles que dizem que estão falando em nome de Deus, mas Deus não falou. O que o rei está dizendo aqui? Foi Deus que me mandou aqui. Foi Deus que me mandou tomar esse lugar aqui. Foi Deus que me deu a autorização, mas Deus não tinha dado autorização nenhuma. Então, meus irmãos, venhamos ter cuidado com aqueles que dizem em nome de Deus, mas não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. E deixa eu dar um exemplo para você. Quem lembra de quando Jesus Cristo foi tentado no deserto? Mateus capítulo 4. Vamos falar, você sabe que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, o que ele usou contra Jesus? A própria palavra. Ele recitava passagens bíblicas de forma ao contrário, de forma, errada, distorcida, para confundir Jesus. Então, muitas vezes, meus irmãos, e eu afirmo isso para vocês, palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus, é palavra de Satanás. Palavra de Deus na boca de uma pessoa que não teme a Deus não é palavra de Deus, porque nós podemos usar a palavra de Deus para destruir muitas vidas, para afastar pessoas do caminho certo. Essa palavra não vinha de Deus e essa ordenança não vinha de Deus. O que aconteceu? Ezequias não caiu nesse conto do vigário. Não caiu. Mas aí eu quero chegar na parte conclusiva da mensagem. Quero encerrar os próximos 10 minutos. O que fazer quando não se tem o que fazer? É muito bonito, é muito espiritual escutar isso, pai. De que esse rei rejeitou todas essas coisas aí. Perdeu o direito de defesa. Está sendo zombado por ter fé, por confiar. Ele não aceitou os presentes. Ele não caiu na mentira. Mas a situação não muda em nada. Não muda em nada. Sabe o que ele tem na cabeça dele? Sabe como é que o reino do norte foi pego? Sabe o que aconteceu? Ele tem lembrança disso. Ele sabe o que aconteceu. Esse mesmo rei que está às portas da cidade, pronto para invadir, sabe quantos homens estão com ele? 185 mil. Para entrar lá na cidade, destruir e matar todo mundo. Sabe o que ele tem na cabeça? É que ele lembra que anos antes o reino do norte foi destruído por aquele próprio império. E sabe o que eles fizeram? Cercaram a cidade durante 3 anos. E diz a Bíblia que as mães comeram os seus próprios filhos. Ele sabe que o resultado daquilo ali vai ser complicado. Por mais que ele não caiu em nada do que já tinha sido oferecido para ele, mas a situação não muda em nada. A situação ainda está lá. É assim também quando eu e você escolhemos o caminho certo. Quando nós, irmã Andressa, temos a oportunidade de agradar a Deus e desagradar a Deus, e a coisa não muda. Continua tudo no mesmo lugar. Continua tudo no mesmo lugar. Mas quando nós fazemos isso, Deus se responsabiliza para no tempo certo Ele mudar a situação. Então, o que fazer quando não se tem o que fazer? Primeira coisa, faça o que Ezequias fez. Rejeite todas as artimanhas de Satanás. Ele tirou o seu porto seguro? Continue confiando, porque 2 Reis 18:5 diz que ele confiava. Você está sendo zombado por ter essa confiança? Continue confiando, continue acreditando. Você está recebendo presentes ou seduções para que você caia, para que você erre? Não caia nessa armadilha. Quarto, você acreditar que Deus não está falando coisa que vai contra a palavra dele. Não está acreditando em pessoas que usam a palavra dele para acabar com sua vida, para te afastar do caminho certo. Primeira coisa que ele fez foi continuar confiando em Deus. Mas qual foi a segunda coisa mais importante que ele fez? Que é o que nós fazemos com
quando não se tem o que fazer. Vamos ler aqui, meus irmãos, 2 Reis, capítulo de número 19. Olha o que ele fez, a parte final. Capítulo 19, versículo 1. Irmãos, o que está escrito aqui, ó? O que está escrito aqui? Daqui para lá. Entrou na casa do Senhor. Repita, igreja. Entrou na casa do Senhor. O que ele fez? Entrou na casa do Senhor. Depois que ele passou por esses 4 testes que nós já mencionamos, ele fez o quê? Ele entrou na casa do Senhor. O que fazer quando se tem que fazer, meus irmãos, é buscar aquele que pode tudo. É aquele que tem o comando de todas as coisas. É aquele que é o soberano do universo. É aquele que é todo poderoso, que está além da minha compreensão, que está além da sua compreensão. É aquele que pode tudo. Mas quem é esse Deus? Quão grande é esse Deus? Você tem noção de quão grande é esse Deus? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 diz: nem os céus dos céus podem contê-lo. Apocalipse capítulo 22 diz que diante dele até a terra e o céu fogem diante da sua presença. Nós acreditamos em um Deus grande. Mas ele não é apenas grande, mas ele é soberano sobre a sua criação. Os cientistas dizem, chegaram à conclusão de que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia na terra. E lá em Salmos 147, versículo de número 4, diz que ele chama todas as estrelas pelo nome. Pelo nome. Esse universo é grande? É grande. Diz os cientistas que esse universo tem mais de 90 bilhões de anos-luz. E o que é 90 bilhões de anos-luz? Você imagina que uma nave ande a 300 mil quilômetros por segundo. Lembrando que da Terra à Lua tem 400 mil quilômetros. Da Terra à Lua. Aí você imagina que essa máquina anda na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Você já imaginou o que ela vai dar durante um ano? Tamanho de quilometragem? Os cientistas dizem que o universo, eles não têm um cálculo fechado, mas eles acreditam que o universo tem 90 bilhões de anos-luz. O que significa isso? Que se inventar uma máquina que ande na velocidade da luz para pegar do começo do universo, de um ponto A até o ponto final, demoraria 90 bilhões de anos, de tão grande que é esse universo. E lá em Isaías, capítulo 40, versículo de número 27, diz que ele mediu o universo com a palma das suas mãos. Quão grande é esse Deus? Lá em Isaías 40, 16, diz que ele mediu a água dessa terra na concha das suas mãos. É ele quem pesa em uma balança todas as montanhas que há na terra. É esse Deus, de acordo com Lucas, capítulo 12, versículo 7, tem todos os nossos fios de cabelos contados. É esse Deus que intervém na minha e na sua vida. Agora eu quero voltar para o texto que eu li e vou terminar a mensagem. Vamos voltar lá para o texto? Vamos finalizar a mensagem? 2 Reis, capítulo 19, versículo 10. Antes de eu ler, preste atenção, irmãos. Quem está falando isso aqui é um homem chamado Rabzaque. Parece até o nome francês. Rabzaque. Ele vai dizer isso aqui como uma afronta, mas vamos ler lá? 2 Reis 19:10. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que seu Deus, em que você confie, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Deixa eu concluir. Ezequias já tinha entrado na casa de Deus? Já. A coisa mudou? Não. O pessoal ainda está lá, entrando lá.
Então não tenha pressa. Quando você está buscando a Deus, está fazendo sua parte e parece que as coisas estão mudando. Continue confiando. Continue confiando quando o inimigo ainda continua zombando. Porque o que o Rabzaque está fazendo isso aqui é zombar. Dizendo, deixe de confiar, deixe de acreditar. Mas o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, em 2 Reis, capítulo 19, ou seja, nesse mesmo capítulo, mas porém no versículo 35, diz assim: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados da Síria. Quem matou 185.000 soldados? Deus. Deus matou. Então, meus irmãos, quando todas as possibilidades se terminam, quando não se tem o que fazer, vamos confiar em Deus. Vamos acreditar que Deus pode fazer o impossível. E Deus fez o impossível. Deus matou aqueles homens, assassinou aqueles homens, e a nação foi poupada. Por quê? Porque tinha um homem temente a Deus. Um homem que nasceu num lar desestruturado. E um pai que não era exemplo para ninguém. Mas foi um homem que buscou a Deus, que se voltou para Deus. E Deus poupou aquela geração de ser levada presa ou assassinada pelo Império Assírio. Amém? Que Deus abençoe em nome santo do Senhor Jesus.